Bom dia a todas as pessoas aqui presentes, aquelas que nos assistem nas galerias, cada vereador, cada vereadora, você, meu patrão e minha patroa que me assiste a partir da Rede Mundial de Computadores. Vossas Excelências, queria pedir a atenção de Vossas Excelências para uma fala que não vem apenas de um vereador eleito pelo povo do Recife, mas que vem de uma pessoa que ama a língua portuguesa, vereador Vitor. Uma pessoa que consome livros diariamente, um amante tanto do rebuscamento de Machado de Assis, quanto dos neologismos de Guimarães Rosa, que não estão no dicionário, vereadora Aline, da espontaneidade de Carolina de Jesus, da pontuação de Saramago, que não está na gramática, dos maiores escritores da história da língua portuguesa, da ruptura na concordância que Conceição Evaristo faz tão bem quando ela diz: a gente decidimos não morrer, vereadora Débora. E como uma pessoa que ama a língua portuguesa, eu me sinto também na tarefa de defendê-la. Porque compreendo, Vossas Excelências, que a intenção deste projeto não tem absolutamente nada a ver, vereador Ronaldo, com gramática. Não tem absolutamente nada a ver com linguística, vereadora Aline. Esse projeto, nós apenas estamos discutindo esse projeto hoje porque existe um grupo político no nosso país que insiste em forçar uma discussão que é inócua, uma discussão que não faz o menor sentido, uma discussão sobre a qual nós não temos competência, nós não temos como dizer como cada pessoa vai se expressar no país que a gente vive, vereador Gilberto Alves. A nossa língua, ela se expressa de formas muito diversas. Senhor presidente, se Vossa Excelência puder me ajudar, eu sei que hoje está animado. A nossa língua se expressa de formas muito diversas. Ela se expressa de uma maneira formal, ela se expressa de maneiras informais, coloquiais, poéticas. O carinho pela língua portuguesa não é o forte do autor da proposição. Enquanto, em 5 minutos, defendendo aqui o projeto dele, ele primeiro disse públicos presente. Me parece que a concordância equivocou-se. Depois, o problema não foi nem de português, quando ele juntou 96% com 1% e aparentemente deu 100%. Porque se 96% é a favor e 1% é contra, eu fico me imaginando onde é que estão os outros 5%. E depois ele ousa dizer que ele é um legislador de lei. Como vereadora Ana Lúcia, eu não conheço um legislador de outra coisa que não seja de lei. A palavra legis quer dizer lei. E eu trago aqui, antes de mais nada, reafirmar o que disse o vereador Samuel Salazar. Esse projeto de lei ele se equivoca na sua origem. Ele não fala de currículo escolar, vereadora Ana Lúcia, até porque nós não temos competência para inferir sobre o currículo escolar. Ele diz que nas escolas você não pode falar de determinada forma. Eu imagino que vai ser depois, então as pessoas não vão poder usar mais gíria, as pessoas não vão poder mais se comportar de forma informal. Me preocupa. E aí, como eu, embora seja um amante da língua portuguesa, não sou um linguista, eu resolvi consultar quem estuda. E me deparei com um texto de um dos maiores estudiosos de linguística do nosso país, um companheiro chamado, vou até pegar o nome dele certinho, o Marcos Bagno, que é uma sumidade em linguística, que escreveu há algum tempo um longo artigo em que ele critica, não este, mas diversos projetos de lei iguaizinhos a esse, que pululam pelo Brasil inteiro. Porque é a estratégia de um determinado grupo político criar fatos, inventar um inimigo, vereador Tadeu, né, e formar grupos a partir de um inimigo que não existe. Inclusive, o próprio Marcos Bagno, vereador Samuel, ele traz que o termo presidenta, ele está documentado na nossa língua desde 1812, então não estamos falando nem de uma novidade. Mas o que é que ele diz em suma, o Marcos Bagno? Que, de fato, a língua portuguesa, assim como todas as línguas que são vivas, ela não é mudada espontaneamente, ela pode, muitas vezes, inferir de pressão externa, de pressão de mídia, de pressão institucional. Isso acontece em todas as linguagens do mundo.
Ele também diz que não é novidade, né, que em alguns momentos, em alguns lugares, as academias procurem adaptar-se, né, às linguagens novas. Nós não falamos da mesma forma com que fala Machado de Assis, com que falava Machado de Assis. E aí outro linguista, o Wellington de Mello, vem falar que se a gente tivesse imposto que a língua não poderia mudar nunca de forma alguma, nós não teríamos chegado à palavra automóvel. A gente teria falado carroça com motor. Porque nós entendemos que à medida que nós mudamos, a língua também pode mudar. Na justificativa do projeto que a gente vai votar, fala que o gênero neutro fere o acordo ortográfico, o que também é curioso, porque o fenômeno a que se refere é de natureza morfossintática, não é de uma natureza ortográfica, não tem nada a ver com ortografia. Então, me parece que na própria justificativa falta conhecimento da língua a que o texto pretende defender, se referindo, inclusive, à legislação da Argentina quando quer falar de língua portuguesa. O mesmo Wellington de Mello, que é um linguista formado na Universidade Federal de Pernambuco, que escreveu um artigo especificamente sobre este projeto, sobre o qual estamos, infelizmente, nos debruçando, porque esse não era nem tema para a gente estar discutindo aqui, ele vai falar que uma tentativa, vereador Alcides, de se amarrar, de se prender, de colocar numa caixa a língua portuguesa, pode se traduzir como um glossocídio. Um glossocídio é uma palavra que você também não vai encontrar no dicionário, um neologismo criado pelo linguista, que quer dizer assassinato da língua. E por que ele traz isso? O Wellington é perfeito quando ele diz, vereadora Cida, que a língua é dinâmica, está em movimento. Apenas as línguas mortas precisam continuar como estão, porque elas não são vivas, elas não fazem parte do nosso dia a dia, vereador Mirinho. Então, nós certamente falamos diferente de nossos pais e mães, certamente falamos diferente de nossos avós e avós, certamente nossos filhos e filhas já falam diferente de nós, assim como netos e netas falarão também. Em alguns momentos da história se fazem acordos ortográficos, muitas vezes, para que a gente possa adaptar a língua que é escrita na sua linguagem formal à realidade do lugar em que a gente vive, na realidade social em que a gente vive. Então, Vossas Excelências, eu vim aqui apelar. Eu vim apelar para a consciência de cada vereador e cada vereadora. Com muito amor, com muita tranquilidade, com muito carinho. Esse projeto, vereador Samuel, ele não tem jeito. Você pode tentar botar ele para cima, para baixo, mudar os artigos, mudar as palavras, mas a intenção do projeto, o que faz ele existir, é equivocada. O que faz um legislador de leis, como todo legislador, a propor amarras à nossa língua, ao nosso idioma, é uma coisa que não faz absolutamente nenhum sentido. Absolutamente nenhum sentido. Nenhum legislador ou legisladora, ou os legisladores, quando cada vez mais teremos pessoas diversas ocupando espaços no nosso parlamento, eu acho muito curioso quando se faz uma narrativa de causa e efeito. É como se a forma com que alguns grupos utilizam a linguagem possa interferir no comportamento e, às vezes, até na sexualidade de outras pessoas. Né? Me parece que algumas vezes, vamos proteger as crianças, porque se a criança ouvir alguém falar todes, ela automaticamente não será uma pessoa heterossexual. Eu acho isso curiosíssimo. Né? Isso está baseado num sentimento, como diz o ministro Flávio Dino, isso está num universo de conhecimento que diverge da realidade. Né? Isso ocupa um espaço de debate, né, que está muito distante dos fatos, está muito distante do que a ciência possa produzir ou do que o bom senso possa incidir, vereador Gilberto. Eu não vou ficar me alongando, não tem ninguém aqui para o debate. Eu gostaria muito que o vereador Fred Ferreira, vou dizer o nome dele, um vereador que eu respeito muito,
entrou nessa casa junto comigo. Eu gostaria muito que ele tivesse no microfone de à parte, para que a gente pudesse debater um pouco sobre língua portuguesa, sobre intenção do vereador, sobre projeto de lei, sobre legislação. Eu acho que seria um debate muito profícuo, e não a gente evitar o debate e procurar utilizar essa casa, uma casa de respeito, uma casa republicana, para fazer um debate tão particular, né, tão pequeno, tão inócuo, tão sem sentido, como o debate que pretende dizer como cada indivíduo dentro de uma comunidade escolar deve utilizar a palavra. Acho que não é por aí. Essa casa, com certeza absoluta, não vai passar a vergonha de aprovar essa lei. Eu digo aqui, nem é por isso, vereador Hélio Guabiraba, mas é preciso que se diga que o próprio STF já tem decisão contra os diversos projetos de lei muito parecidos com esse, que tem aparecido pelo Brasil inteiro. Esse projeto, vereador Dodô, ele é inconstitucional, ele não tem nenhuma forma de se constitucionalizar, porque ele não tem objeto que seja digno da competência dessa casa. Agradeço, senhor presidente, cada vereador e cada vereadora, pelo respeito que demonstraram ao posicionamento desse humilde vereador que ama de paixão a língua portuguesa e que detestaria vê-la vilipendiada por uma casa tão respeitada como a Câmara de Vereadores do Recife. Muito obrigado.